Hoje eu quero dar continuidade com vocês a essa série. E a gente vai olhar para o segundo cântico, o cântico de Zacarias, que nós chamamos de Benedictus. Bendito é o Senhor. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versículos 67 até o versículo de número 80. Lucas, capítulo 1, versículo 67 até o versículo 80. Diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, ou na sua tradução, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado por hoje, Senhor Jesus, nossa esperança, razão do nosso cântico e do nosso louvor. A minha oração essa manhã, junto com esta igreja, é que o Senhor nos faça perceber que a vida cristã não pode ser uma vida apenas de protocolos, não pode ser uma vida que cumpre agendas. Para isso, abre os nossos olhos essa manhã, enche-nos do teu Espírito, Senhor, reaviva a chama no nosso coração, faz arder em nós outra vez o desejo de te servir. É assim que oramos, em teu nome. Amém. Há momentos, meus irmãos, em que a nossa vida cristã, ela parece se acomodar, não é verdade? Vamos combinar aqui, especialmente para aqueles que já estão há muito tempo na caminhada cristã, parece que às vezes o nosso ritmo, a nossa velocidade na nossa relação com Deus, ela dá uma enfraquecida, dá uma diminuída na velocidade. E o interessante é que isso parece se espelhar, inclusive, para as nossas relações comunitárias na igreja. A gente não senta mais tão na frente, a gente já senta no fundo. Nada contra os irmãos que estão no fundo, viu, irmãos? Estou brincando. A gente não participa mais do serviço na igreja, porque parece que a gente não tem mais aquele ânimo, aquele vigor, aquela vontade. A vida cristã vai se acomodando em um ritmo mais confortável. A gente não nega a fé. O problema não é que a gente está decepcionado com Deus, o problema não é a teologia, o problema não é nenhuma dessas coisas. A gente não abandona a igreja, a gente continua vindo todos os domingos para cá, a gente até participa de algumas funções na igreja, vindo para servir, fazendo aquilo que é certo.
mas aos poucos a gente vai perdendo o assombro por aquilo que é sagrado. A gente vai perdendo o assombro por aquilo que é divino. A gente ouve o louvor e ele não mexe mais com a gente. A gente canta com os lábios, mas não com o coração. Não com a convicção que nos move e nos transforma. A gente ouve a palavra e parece que é só mais um ritual e um protocolo. Às vezes a gente até se deixa desaperceber. A gente está mais atento às notificações que aparecem na tela do nosso celular do que de fato ao que Deus está falando conosco por meio da sua palavra. Pouco a pouco, a gente ouve que Deus faz milagres, a gente ouve que Deus restaura famílias, a gente ouve que Deus pode restaurar nosso casamento, mas a gente mesmo, a gente não sente mais essas coisas vibrarem no nosso coração. A rotina fica pesada demais e a gente chega às vezes aqui cansado. As orações parecem que não saem do lugar, a gente ora, as coisas não mudam. As dores que a gente carrega na vida, elas parecem antigas demais e parece que elas nunca mudam. Elas vão nos acompanhando, só vão mudando as estações da vida. Verão, primavera, outono, inverno, mas eu continuo passando as mesmas coisas. E então a gente vai perdendo a capacidade de se maravilhar com Deus. Sabe quando a gente anda pelas ruas e não percebe que é primavera, porque a gente está tão na vida corrida das coisas e a gente não vê as flores nascendo? A gente não percebe às vezes a beleza ordinária que está ao nosso redor, o café da manhã que está na mesa. A gente não se dá conta desses detalhes porque na frenesi das coisas, na rotina delas, nas preocupações das coisas, a gente vai perdendo a capacidade de se maravilhar, a gente vai perdendo a capacidade de se encantar. E isso não acontece de um dia para o outro, isso não acontece de uma hora para outra, isso acontece devagar, vai desmoronando aos poucos. Quando você ora pelo seu casamento por anos e ele não muda, e aí então, pouco a pouco, você vai perdendo a graça, você vai perdendo o sabor. Quando você pede direção a Deus para um emprego, porque você já está numa idade avançada, tem filhos para criar, mas você não consegue se recolocar no mercado, e por mais que você tente, faça, manda currículo, assinou esses sites que ajudam o emprego, e a porta não abre. E então você vai cansando, vai desanimando. Quando você luta contra aquele pecado que é antigo na sua vida e que você não consegue vencê-lo, então parece que você resolve se desarmar. Não vai lutar mais com tantas forças. Você vai se entregando aos poucos àquilo. Quando a vida vira uma sequência de responsabilidades, casa, filhos, trabalho, faculdade, contas para pagar, e no meio disso o nosso coração vai ficando cansado, porque parece que a vida é essa rotina constante que nunca acaba, parece que nada muda. Ou então quando a vida toma outro ritmo, e então a gente não consegue mais se preparar para essa mudança, a gente não dá conta, a gente não esperava que esse ciclo da vida fosse fazer tantas mudanças, e a gente não consegue se adaptar. Sem perceber, meus irmãos, a gente começa a viver uma fé funcional. Uma fé que bate cartão, mas não mais encantada. É aquela fé que faz o certo, mas não sente. Não aquece o coração. É uma fé que cumpre deveres, mas já não se maravilha mais. A gente faz o protocolo. Uma fé que conhece a Deus, mas já não está surpreso com Deus. Não se surpreende com suas maravilhas. A gente ouve que Ele voltará, mas a gente nem se percebe que isso não é uma história de Maurício de Souza. Isso é promessa. Ele falou,
isso não mexe mais com a gente. A gente lida com o pecado sem perceber que ele nos afasta de Deus, porque a gente já se acostumou com aquilo, e a gente não se dá conta que quanto mais nos lançamos nele, mais distantes de Deus a gente fica. Mas está tudo bem, porque eu venho na igreja de domingo, eu participo da banda, eu sirvo na igreja, eu cumpro meus protocolos. A gente vive fé prática, a gente vive fé operacional, mas que não se vislumbra mais, que não se encanta mais, que não se assombra mais diante do sagrado, do soberano, daquele que foi e sempre será o Senhor das nossas vidas. É uma fé que perde a força de descansar, de confiar e de servir ao Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo com o personagem que nós vamos conversar hoje. E talvez esteja acontecendo com você também. Lá na sua casa, na sua vida, nesses seus vários anos de cristianismo, talvez hoje você também está vivendo uma fé protocolar. O que será que precisa acontecer na nossa vida para que, de fato, a chama reacenda no nosso coração? Vamos olhar para o texto e entender o que estava acontecendo com esse homem. Porque quando o assombro da fé se perde, Deus nos alcança com graça. Só que quando Ele nos alcança com graça, Ele faz isso expondo a nossa incredulidade, silenciando nossa autossuficiência para restaurar em nós um louvor que engrandece e glorifica o seu nome. Logo no início desse texto que nós lemos, nós vamos ver que essa história está sendo contada sobre um personagem chamado Zacarias. Só que se a gente ficar só nesse trechinho, a gente não vai entender exatamente todo o contexto, por que Zacarias está cantando e engrandecendo o Senhor. Para isso, eu quero te convidar para voltar um pouquinho. Dá uma olhadinha comigo ali no versículo de número 5 do capítulo 1. A gente vai descobrir uma primeira verdade nesse texto, logo no início do capítulo 1. A gente vai descobrir que a rotina e a realidade da vida, às vezes vão falar mais alto do que Deus para nós. Olha o que está acontecendo aqui. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Está aí uma informação importante para você. A gente não está falando de qualquer homem. A gente está falando de um homem que tinha uma função especial, distinta no templo. Ele era um sacerdote. Ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E Isabel era a sua mulher, que também era descendente de uma linha sacerdotal. Ela era descendente de Abrão. E olha que curioso, no versículo de número 6, o autor vai dizer para nós uma outra informação importante sobre esse homem. Ele não é só sacerdote, ele não só vem de uma linhagem sacerdotal, sua família. Eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que currículo, irmão. Já pensou? Um homem que ali naquele tempo tinha uma função de destaque. Sacerdote, o mesmo talvez que falar sobre um dos pastores dessa igreja, alguém que por conta da sua função tinha uma posição de destaque no meio do povo de Deus. E ele não era qualquer sacerdote, a sua família, a sua esposa vinha de uma descendência que vem desde a saída do Egito. Ela é da família sacerdotal de Arão, o primeiro sacerdote que o Senhor escolheu para estar com o seu povo. E ambos eram justos, homem temente, uma mulher temente aos olhos de Deus. E eles obedeciam ao Senhor de modo irrepreensível.
todos os seus mandamentos eram cumpridos com fidelidade. Mas a vida que parece ser bonita na estética, que tem um currículo maravilhoso, não é suficiente para nos ajudar na nossa caminhada cristã. A rotina da vida pode nos tornar espiritualmente anestesiados. E não importa quanto tempo você tenha de crente, não importa se o papai, se o vovô eram crentes, não importa a tua função aqui dentro, se você é um pastor, se você é um diácono, se você fez teologia, se o seu PhD está em dia, não importa quem você é, sacerdote, de uma descendência sacerdotal, um homem que cumpre todas as cartilhas, eu bato o cartão, Jefferson, eu não devo no mercado, eu coloco minhas ofertas em dia, eu faço minha declaração do imposto de renda, eu sou um homem exemplar, uma mulher exemplar. Nada disso é suficiente para nos tornar espiritualmente aceitos diante de Deus. Ao contrário, todo esse protocolo, toda essa vida que espelha uma realidade que aparenta espiritualidade, pode na verdade ser uma grande farsa que está dentro do seu coração, fazendo crer que isso é suficiente. Porque na realidade das coisas, meu irmão, a rotina da vida que vivemos, os problemas que enfrentamos, ele pode nos tornar espiritualmente anestesiados. E currículo, então, não vai definir a qualidade da nossa fé. Zacarias não era rebelde. Zacarias não era ímpio, não é aquele crente da igreja que dá trabalho, sabe? Que toda hora o presbitério precisa conversar, fala assim, rapaz, esse camarada só dá trabalho. Não, ele não era esse tipo de pessoa, ele não era ímpio, ele não era superficial, ele tinha pedigree. Mas olha só que interessante o que está escrito no versículo de número 7. Quando o autor chega no versículo 7, ele vai dizer assim, mas, olha essa conjunção adversativa que importante. Ele é tudo isso. Ele é sacerdote, ele é casado com uma mulher de uma linhagem sacerdotal, ele é justo, ele é temente, ele faz tudo certo, mas ele não tem filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Olha que curioso. O autor está dizendo que tem um calcanhar de Aquiles na vida de Zacarias, desse homem. Existe uma coisa que, apesar de todo o seu currículo, de todo o seu histórico de crente, uma coisa que está pegando fundo no seu coração. E isso não tem a ver com currículo, tem a ver com a realidade da vida. Espiritualidade não se define por diploma. Espiritualidade não se define por quantos domingos você vem à igreja. Espiritualidade não se define porque você na frente das pessoas faz tudo bonitinho, o álcool gel espiritual está em dia. Não! A espiritualidade que é de fato aceita diante de Deus, é aquela que diante do chão duro da vida, reconhece quem Ele é, apesar das circunstâncias dolorosas que passamos. Eles não tinham filhos, e sua mulher não tinha filhos porque ela era estéril, e eles já não tinham mais idade para ter filhos. E para a função dele, para a tradição do seu povo, uma mulher não ter filhos não era algo bom. Ele não tinha herdeiros, ele não tinha como a sua descendência continuar. Isso não era algo que agradava o seu coração. Havia um buraco dentro do seu coração, que mesmo diante da sua posição sacerdotal, parece que Deus não ouvia. Eu oro pelos outros, mas Deus não ouve a minha oração. Eu ajudo os outros com aconselhamento, Senhor, mas o Senhor não me ajuda.
Eu faço tanto pela tua casa, eu queimo incenso, eu ofereço sacrifício, mas o Senhor não me socorre nas minhas necessidades. Onde o Senhor está, Senhor? O que de fato enche o nosso coração, às vezes não vai ser o quão bom em grego e hebraico você é. O que enche o nosso coração não é se você consegue fazer uma boa leitura sistemática da teologia. O que enche o nosso coração é quando eu e você estamos diante de Deus, apesar das circunstâncias da vida, e ainda conseguimos reconhecer quem Ele é. A realidade que domina o coração de Zacarias era sem filhos, estéril e idade avançada. E então essas coisas vão pular para fora. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não existe nenhuma forma que você consiga escapar do seu coração se revelar. O Gerson no domingo passado disse aqui para nós que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. E quando isso acontece, o que está ocorrendo é um revelar do nosso coração. Vamos ver do que o coração de Zacarias está cheio. Ele era um sacerdote. Se esperava que então, num coração de um sacerdote, tivesse cheio de fé em Deus. Mas não. Olha o versículo de número 13. Um dia Zacarias estava no templo oferecendo sacrifícios. E então o anjo Gabriel aparece para ele. E quando aparece para ele, ele disse o seguinte, versículo de número 13. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho. E você dará a ele o nome de João. Uau! É isso! Eu estou a minha vida inteira orando por isso. Eu estou esperando ouvir isso há muito tempo, Senhor. Eu já tenho idade avançada. O dia que o Senhor ouviria as minhas orações, atenderia o meu choro. Mas olha o versículo de número 18, o que acontece. Qual é a resposta de Zacarias para esse anjo? A resposta de Zacarias revela o que está cheio o seu coração. E então a realidade falou mais alto do que Deus. Olha o versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Como eu posso acreditar? Ué, mas espera aí, não é o sacerdote? Não é aquela irmã, o irmão que tem 30 anos de crente, que já viu uma série de coisas acontecendo, já orou, já fez, já viu milagre, mas agora a coisa bateu na sua porta e você não está crendo, Zacarias. Quando a realidade da vida fala mais alto do que as nossas convicções sobre quem Deus é. Não é uma fé falsa, não é falta de fé, não é teologia ruim, é uma fé cansada, é uma fé abatida. Como eu posso ter certeza disso? Porque olha, vamos revelar o coração, eu já sou velho. A minha mulher também é de idade avançada. Vamos combinar aqui, esse negócio que você está me falando. Peraí, Zacarias, você está diante de um anjo que está te trazendo uma mensagem de que aquilo que você precisa, ora, está lutando toda a sua vida, está diante de você, e o que você revela não é louvor, não é gratidão, não é alegria, mas é dúvida, é incredulidade. Gabriel, você não conhece a minha história. Eu já orei demais por isso, eu já desejei demais, eu já me frustrei demais, eu não dou conta de esperar de novo não. Sua pergunta então para o anjo, meu irmão, não é teologia, não é teológica, é emocional. Eu sei que Deus, Ele abriu a madre de Sara, eu sei que Deus fez isso por Ana, mas sabe o que é?
Eu estou há tanto tempo esperando por isso. Não é dúvida intelectual, é exaustão espiritual. É a sensação de que Deus não interviria na sua vida porque Ele perdeu o assombro. O maior perigo da vida cristã, meu irmão e minha irmã, não é o pecado escandaloso, não é o adultério, que a gente fica tão receoso, nossa, e acha que isso é o maior perigo da vida cristã é o desgaste da nossa fé silencioso. Que pouco a pouco, por conta das coisas da vida, a gente vai perdendo a graça, perdendo o assombro e transformando isso daqui em mero protocolo. É pregar sem convicção, é servir sem desejo, é aconselhar sem crer. Ontem eu mandei uma mensagem no grupo da membresia sobre um irmão que nos ajuda aqui na nossa igreja às vezes que precisamos. O Carlos, eletricista. O filho do Carlos está desaparecido há 28 dias e não se tem notícias de onde ele está. Na sexta-feira ele estava trabalhando lá na minha casa, terminou o serviço, me mandou uma mensagem dizendo que estava indo embora. No dia seguinte eu precisei tirar uma dúvida com ele e liguei para ele. Sua voz estava estranha. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada. Ele estava bêbado. E então eu perguntei, Carlos, você está bem? Ele disse, não estou bem. Onde você está? Não sei. Como assim não sabe? Eu saí da sua casa e eu estou andando desde aquele momento até agora e eu não sei onde eu estou. Eu estou perdido. Eu peguei o meu carro, tentei colher algumas informações dele, fiquei rodando, tentava ligar de novo, ele não atendia. E então, para a graça de Deus, eu consegui encontrá-lo. Descalço, não aguentava mais pisar no chão. Quando eu liguei para o seu genro, pastor Adarley, da Igreja Batista de Vila Mariana, Adarley me disse assim, o Carlos já foi um presbítero da igreja. Já aconselhou pessoas, já ajudou pessoas na fé a reacreditarem novamente, mas hoje ele não acredita mais, porque a rotina da vida às vezes fala mais alto do que Deus, fala mais alto do que o nosso currículo, fala mais alto do que aquilo que a gente vê na realidade. Agora a gente até aconselha, mas nem mesmo a gente crê naquilo. A gente ora sem confiar, pede para Deus restaurar o casamento, mas a gente já está mirando o divórcio, porque a gente não crê de fato que Deus pode mudar aquilo. A gente faz todas essas coisas sem assombro. Isso é protocolo, não joelhos que se dobram diante do assombro. E então eu tenho uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você se assombrou diante de Deus? Quando foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e disse, maravilhado, glória seja dada ao teu nome, Senhor, porque somente tu é digno de louvor, honra, glória e poder. Qual foi a última vez que você veio para essa igreja, não para bater um cartão, não para cumprir tarefa, quando você serviu, não porque o líder te escalou, mas porque você arde o seu coração por fazer parte da missão de Deus nesse mundo? A gente perdeu o assombro, a gente se esqueceu diante de quem a gente está. Então deixa eu te lembrar uma coisa, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Deus está lá no teu trabalho, lá na tua casa, no meio da tua família perdida. Por quê? Porque Ele está em cada centímetro da nossa existência, soberano, cuidando de cada detalhe. Então não é como vai ser isso? Não é isso que Deus espera ouvir.
mas o que ele espera, sem dúvida alguma, vai precisar expor o nosso coração. Ele não ignora a nossa incredulidade, mas ele vai expor o que está lá dentro. Esse é o segundo ponto para você hoje. Olha o que está escrito no versículo 19 e no versículo 20. No versículo de número 19, o anjo Gabriel vai conversar com esse homem diante dessa pergunta. E diante disso, ele vai revelar o seu coração para ele. E ele diz o seguinte: o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você boas novas. Você não percebeu isso, Zacarias? Você é um sacerdote. Você não percebeu diante de quem você está? Você perdeu a beleza das coisas? Você está cego, Zacarias. E olha o que ele diz então no versículo de número 20. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. E por quê? Porque você não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no momento, no tempo oportuno. Olha que interessante. Gabriel não veio apenas anunciar uma promessa. Olha, o filho que você tanto quis vai nascer. Não, Gabriel veio revelar e tratar o coração de Zacarias. Deixa eu te dizer melhor o que eu estou querendo. Deus não exerce sua soberania por capricho, meu irmão. Não. Ele não trata nossos afetos. Não, ele não estava ali massageando o ego de Zacarias, massageando os seus afetos. Olha, não era isso que você sempre quis? Chegou a bênção. Olha, agora vai. Não, ele não estava ali massageando os afetos de Zacarias. Ele estava interessado em transformar o seu coração. E é isso que as circunstâncias da vida fazem comigo e com você. Às vezes a gente está passando por coisas na vida e de fato a gente não entende. Mas Deus entende, porque elas estão acontecendo na nossa vida. E sempre elas têm um propósito a ser cumprido. E nesses propósitos, o que Deus espera não é te agraciar, embora Ele seja um Deus bondoso e nos dê mais do que a gente merece. Mas o propósito de Deus é, sem dúvida alguma, te fazer mais parecido com seu Filho Jesus Cristo. E para isso, meu irmão, não é sobre a chave da casa, não é sobre a chave do carro, não é sobre acertar 6 números e ficar rico, não é sobre nenhuma dessas coisas, não é sobre promoção, sobre currículo, é sobre um coração transformado. É sobre um homem e uma mulher que compreendeu que ainda que as coisas não aconteçam, a gente está diante de Deus e se maravilha por isso. Então, Zacarias, agora você vai ficar mudo. Agora, então, eu vou precisar revelar o que está no seu coração. Então, agora, você vai passar por essa provação que vocês estão passando, para que no meio dela, por mais que você lute, se debata, o seu coração seja exposto. E quando ele é exposto, é o campo fértil para Deus transformar. Olha que curioso. A primeira impressão que a gente tem é que quando o anjo Gabriel faz isso, ele está punindo Zacarias. Não, meu irmão, essa é uma teologia equivocada, é uma leitura errada do texto. O anjo Gabriel não está punindo Zacarias, ele não está fazendo isso para, já que você então não acreditou em mim, tome essa. Não, ele está agindo com misericórdia, ele está silenciando uma fé cansada. É como se ele estivesse dizendo assim: não fala mais besteira, deixa eu te ajudar. Cale-se diante de Deus, fique em silêncio diante dele,
Deixa eu corrigir isso daqui, porque senão corre o risco de você, por causa da sua incredulidade, fazer muita besteira, falar muita coisa que não deve ser dita. Então cale-se, para que você possa em silêncio, sem entender, voltar a se assombrar com a maravilhosa presença de Deus na sua vida. Calar a incredulidade educada de Zacarias para ajustar o seu coração, para impedir que a dúvida do coração minasse a esperança, aquilo que de fato Deus queria que Zacarias experimentasse. Portanto, meu irmão, silêncio nas nossas vidas no meio do que estamos passando não é ausência de Deus, é método. É o método de Deus para diagnosticar teu coração. Silêncio não é abandono, silêncio é o hospital divino, para que Ele trate o seu coração. E às vezes, como diz Dietrich Bonhoeffer no seu livro que nós estudamos no UPG, Vida em Comunhão, às vezes Deus precisa nos silenciar também. E aí você ora e não é respondido. Você vê a situação e parece que nada muda. Às vezes, Deus precisa nos silenciar para revelar o grito do nosso coração. E Dietrich, quando fala sobre isso, ele diz uma coisa muito interessante. Por que é importante Deus nos silenciar? Dietrich responde, porque ninguém espere do silêncio outra coisa, senão o confronto com a palavra de Deus. Em silêncio, quando as nossas mãos estão amarradas, quando a gente não sabe mais o que fazer, porque já tentou fazer de tudo e nada dá certo, Deus se silenciando, a gente impotente, a gente está sendo confrontado com a palavra de Deus nas nossas vidas, dizendo para mim e para você, não é sobre esterilidade, não é sobre idade, não é sobre a força do teu braço. Ele vai tirar as respostas fáceis, Ele vai remover a autoconfiança, Ele vai nos impedir de controlar as coisas. Olha o que está escrito no versículo 22 a 25. Quando saiu, Zacarias não conseguia falar nada, não dependia mais dele. A incredulidade não saía mais dos seus lábios. Deus estava tratando o seu coração que gritava. O povo então percebeu que tinha acontecido alguma coisa, mas ele permanecia mudo. E aí, quando completou o período do serviço, ele volta para casa. E quando ele volta para casa, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses ficou em casa. E então, o homem que não podia falar, ouvia sua mulher dizendo, isto é obra do Senhor. Não é sua obra, Zacarias, não depende de você. Não importa o seu currículo, isso não é você no controle. Agora, Ele, o Senhor, olhou para nós favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. No silêncio, Deus cura a nossa fé. No silêncio, Deus restaura a nossa confiança. No silêncio, Deus restaura o brilho que nós devemos ter nos nossos olhos por quem Ele é. Agora, no silêncio, o objetivo de Deus em fazer isso é restaurar a comunhão que nós temos com Ele. Não uma comunhão protocolar, mas uma comunhão que se assombra e que se lança diante dele, o bendizendo quem Ele é. Então, quando nós nos cansamos, Deus faz. E olha o que Ele faz. Versículo de número 67. Terceiro e último ponto para nós encerrarmos aqui. No versículo de número 67, esse homem está abrindo a sua boca pela primeira vez. Do versículo 57 até o 66, o filho dele nasce. E quando perguntam sobre qual seria o nome do menino, a sua mulher diz, vai ser João.
E então questionam, porque não tinham nenhum João na família. Olham para ele e falam: e aí, Zacarias, mas ele está mudo. Então ele pega uma plaquinha e escreve: João. E a sua boca se abre. E olha o que acontece. Deus transforma incredulidade em adoração. O Deus que confrontou e revelou a incredulidade é o mesmo Deus que restaurou a vida de Zacarias para que ele pudesse voltar a adorar da forma certa, não da forma protocolar. Olha o que acontece no versículo 67. Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Sabe o que está faltando na gente? Sermos cheios do Espírito Santo novamente. É isso. A gente está cheio de currículo, a gente está cheio de opiniões, a gente acha que faz melhor, a gente acha que sabe como fazer, desfazer, a gente sabe todo o protocolo da igreja, a gente cita os 10 mandamentos em dia, a gente vem aqui todo domingo, mas nosso coração cheio de incredulidade. Falta ser cheio do Espírito Santo. E o que é isso? O que é ser cheio de Espírito, cheio do Espírito Santo? Não é sobre experiências extraordinárias, meu irmão. Não é sobre movimentos, êxtase emocional, manifestações espetaculares, e eu não tenho nada contra isso, mas não são sobre essas coisas. Ser cheio do Espírito Santo é viver a realidade da vida ordinária, esterilidade, sem filhos, idade avançada, humilhação porque já tentou e as coisas não acontecem. E ainda assim, continuar se jogando de joelhos, reconhecendo quem somos e quem Ele é. Ser cheio do Espírito Santo não é ser movido por nossas convicções, porque esse coração cheio diz como vai ser. Um coração cheio do Espírito Santo, ele se dobra diante de Deus e diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que não hajam ovelhas, que não hajam vacas, eu te louvarei, Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É alguém que não é abatido pelas realidades da vida. É alguém que, embora sinta a pressão, não perde a guerra do seu coração, porque permite que o verdadeiro rei governe a sua vida. Quando a boca de Zacarias, então, cheio do Espírito Santo, abre, olha o que acontece. Não é dúvida que sai, não é incredulidade que sai, é adoração. Olha o versículo 68. A primeira coisa que Zacarias falou para o anjo quando ouviu foi: como vai ser? Mas agora, diante do seu coração exposto, em silêncio diante de Deus, a primeira coisa que ele diz é: bendito seja o Senhor, bendito és tu, Deus. Um coração cheio do Espírito, ele não está diante da realidade da vida perdendo o sentido com o assombro. Eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará em meu favor. Bendito és tu, Senhor. A maravilhosa realidade da vida é que hoje você pode estar cansado, seu cristianismo pode estar morno, sua fé enfraquecida, você não sente mais o calor do Espírito na sua vida, e por isso que você está vivendo esse evangelho meia boca. Chega! Para com isso, não é promessa de final de ano, deixa Deus usar esse silêncio que você está se debatendo para transformar seu coração de incrédulo a um adorador.
que se posiciona diante dele, não a partir da realidade, mas a partir de quem ele é. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. E por que ele é bendito? Olha que maravilhoso. Zacarias vai dizer, ele é bendito porque ele nos visitou e porque ele nos redimiu. A primeira coisa então que Zacarias está dizendo, com o seu coração agora cheio do Espírito Santo, é que esse Deus tomou a iniciativa. Ele nos visitou, ele veio até nós. Eu ia até ele todas as vezes no templo. Eu era sacerdote, eu ia até lá, eu entrava no lugar santíssimo, no santo dos santos, onde a sua presença estava, mas eu não estava com ele. Agora, ele nos visitou, ele veio até mim, apesar da minha incredulidade. Ele rompeu o véu do templo, ele desceu da eternidade até nós, ele abriu mão de sua glória, sem deixar de ser quem é, para viver entre nós, para nos visitar na nossa incredulidade e transformar quem somos. E quando ele faz isso, olha o que Zacarias diz, ele não só veio me visitar, embora eu não merecesse, ele mudou quem eu sou, ele me redimiu. Redimir é amor, é pegar o homem cansado da rotina da vida, das lutas da vida, e dizer, não depende de você, vem comigo, deixa eu cuidar de você, deixa eu mudar tua história. Teu papel não é questionar, teu papel é crer e descansar em mim, o trabalho é meu. Isso nos joga de joelhos, porque ele nos visita e nos redime. E quando ele faz isso, olha o que diz Zacarias, ele nos salva. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Ele nos visita, ele muda o nosso coração, e ele faz isso para nos salvar de quem nós somos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. E ele fez isso porque eu sou bom, Jefferson, porque eu sou merecedor, porque eu sou, olha o meu perfume importado. Não, cara pálida. Deus fez isso, olha o versículo de número 72, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. O compromisso de Deus não é te massagear os afetos. O compromisso de Deus é com a sua palavra, é com o seu caráter. E isso implica transformar você em alguém mais parecido com Jesus, ainda que isso doa, ainda que isso te perturbe. Mas o compromisso dele é com a sua santa aliança. A promessa que ele fez a Abraão se cumpre agora, no Deus bendito, em Cristo Jesus, que veio nos visitar. E no versículo 74, 75, para encerrarmos, quando ele nos salva por sua fidelidade, ele nos transforma. Ele nos resgatou da mão dos nossos inimigos, para agora servirmos sem medo. Não tem mais como será, não tem mais medo, tem bendito. Eu sei quem tu és, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando com esse Deus, eu sei quem Ele é, e eu ando sem medo para viver em santidade e justiça diante dEle todos os dias, até que Ele volte, e Ele nos redima plenamente, transformando isso que é corruptível num corpo incorruptível. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? Um movimento de graça. Deus nos expõe para nos curar. Deus nos confronta para nos transformar.
Deus nos silencia para nos renovar. Ele destrona a nossa incredulidade para nos erguer em esperança de adoração. Mas Jefferson, por que isso é possível? Isso é possível porque esse cântico não é sobre Zacarias ou sobre João Batista. Esse cântico é sobre um Salvador, que apesar de mim e de você e da incredulidade que a rotina possa fazer crescer no nosso coração, Ele ainda quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer governar teu coração. Ele quer preencher cada centímetro do seu coração. Ele quer entrar naqueles cômodos escuros, abrir as janelas, deixar o ar entrar. Ele quer ser Senhor da sua vida. Zacarias pode cantar porque apesar dele, esse Deus veio ao nosso encontro para nos perdoar. O sol da justiça, que o versículo 78 diz, ele veio clarear nossa fé enfraquecida. Isso é advento. Isso é a rotina que esfria o coração, mas é interrompida pelo Deus que nos visita. Bendito seja o Deus de Israel, porque Ele nos visitou e redimiu o seu povo. E como eu posso descansar nisso, Jefferson? Ele não visitou apenas Zacarias e Maria. Ele visitou você quando Ele deu a sua vida na cruz por você. Ele visitou você quando os olhos de ninguém te encontravam. Ele te viu. Ele deu a sua vida por você. E a esperança, ela não está morta. Ele voltará para nos levar para estar com Ele de novo. Maranata. Por isso, eu quero que você curve a sua cabeça para orar. E eu quero que você faça uma oração muito simples essa manhã. Acende a chama no meu coração de novo. Faz-me cheio do teu Espírito de novo. Faz eu chorar quando eu ouvir o teu nome de novo. Faz eu chorar quando eu estiver com os meus joelhos dobrados, te perguntando como vai ser, mas derramado diante da certeza que tu és, independente das coisas. Faz meu coração queimar de novo, Senhor. Deus bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela nos confronta e mostra para mim e para os meus irmãos que é possível que as coisas da nossa vida esfriem a nossa fé. A rotina torna a nossa fé cansada e a gente perde o brilho, perde o assombro. A gente não percebe mais diante de quem a gente está. Por isso, eu oro e peço ao Senhor, sopra em nós vida de novo. Nesses vales de ossos secos que estão aqui, talvez, sem esperança, anestesiados, sopra vida, ó Espírito Santo. Enche-nos de ti, Senhor. Faz o coração desse casal arder pelo Senhor de novo e crer que o Senhor pode restaurar essa família. Faz esses pais não perderem a esperança. Enche-os do Espírito Santo, porque o Senhor pode salvar os seus filhos. Faz-nos cheios do teu Espírito quando as circunstâncias da vida forem impossíveis. Que o teu nome seja engrandecido com os nossos lábios. Faz a chama arder nestes irmãos e nessas irmãs, para que eles vivam não um cristianismo protocolar, mas que a rotina da vida seja palco, terreno fértil, para que o Senhor seja renovado nas nossas vidas e a gente te engrandeça por quem tu és. É assim que oramos, gratos em teu nome. Amém.